Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do programa IA. Hoje vamos falar sobre a trajetória de um empreendedor de sucesso até a criação da empresa Nerd Monster. É isso mesmo, né, pessoal? Então a gente está super ansioso para conhecer essa trajetória tão relevante do CEO, do atual CEO da Nerd Monster e, com certeza, para entender um pouco mais sobre esse ambiente focado em retail. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Eu vou passar para você para que você possa fazer uma breve apresentação da sua jornada, do teu currículo, e, mais uma vez, em nome da TV Humana, em nome do nosso programa Programaria, estamos muito felizes de receber você aqui. Gladys, Ricardo, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo que está ouvindo aí da gente. Super obrigado pelo convite. Falando aqui um pouquinho do que eu faço, né, eu empreendo aí desde os meus 14 anos de idade. Já estou no mercado aí um pouquinho mais de 30 anos, sempre no mercado de marketing, né, e fui executivo por 7 anos, mas no meio também do período aí que costumei empreender, fiz uma pausa, também fiz algum período sabático, então tem algumas histórias aí talvez para contar, mas sempre empreendendo no mercado de marketing e comunicação e procurando produtificar, né, as soluções que poderiam ser ofertadas para o mercado, né? Então, tomara que eu consiga contribuir para aquilo que a gente está buscando aqui pelo programa. Perfeito, valeu. Ricardo, Cláudio, então vamos começar pelo início. Fala da sua carreira no marketing e publicidade, conta sobre você. Você está aqui para falar para a gente como é, como foi e como será. Não, maravilha. Bom, eu comecei cedo, né, com 14 anos de idade, eu sempre gostei de tudo relacionado à programação e tudo relacionado a artes, né, acho que acabei encontrando um caminho do meio quando optei por trabalhar com alguma coisa relacionada ao mercado que eu atuo hoje. Eu comecei até, muita gente não vai saber do que se trata, mas era uma profissão que chamava-se Pestap, então era um processo gráfico analógico, né? Comecei trabalhando em agências, fui assistente de arte, fazia embalagens, enfim, e peguei um pouco do advento, né, do digital para esse mercado, que foi antes, né, do mercado, do conceito da web como um todo, né? Mas a gente teve aí um processo de digitalização dos processos gráficos, e aí eu cheguei a mexer com a primeira versão do Photoshop, para vocês terem uma ideia, né? Naquela época nem existia Photoshop, era o Photostyler, virou Adobe Photostyler, enfim. Então eu comecei bem garoto, porque gostava de desenhar, encontrei uma oportunidade de um vizinho do prédio que sabia que eu fazia caricatura e etc. Entrei ali por esse nicho, sempre fui do mercado publicitário. Aí aos 21 anos eu acabei montando uma empresa focada em branding, né? A gente ainda não chamava disso, a gente estava falando muito mais de imagem corporativa, e que acabou crescendo bastante, acabou sendo comprada por um grupo, onde a gente acabou, na verdade, compondo uma outra empresa com foco naquilo que a gente chamava de marketing one-to-one, né, que na verdade acabava sendo um pequeno precursor daquilo que a gente pode olhar hoje como IA, mais numa linha de uma IA estreita, né, uma IA fraca, onde a gente estava falando de comportamentos, né, por base de dados variáveis, então peças que eventualmente já eram digitais, a gente está falando aí de 94 para 95, os primeiros backbones de internet já estavam acontecendo aqui no mercado brasileiro, e já estava tendo ali um boom do uso da internet, ainda não tinha todo o volume de investimento que a gente tem hoje, mas já existia toda uma grande expectativa ao entorno, né? E a gente acabou criando intuitivamente um dos primeiros ferramentais de e-mail marketing aqui da América Latina, né, que era uma empresa que chamava-se First One Relationship Marketing, era uma empresa focada em marketing one-to-one, atendia a grandes empresas que tinham grandes bases de dados, que queriam utilizar sua base de CRM para personalizar as peças de comunicação. Então, o Ricardo recebia uma peça, essa peça ela se programava segundo os hábitos de consumo e do relacionamento do Ricardo com a companhia, diferentemente da Gladys, e assim por diante, né? Então, clientes como, por exemplo, a TAM, que nem era a Latam, que tinham bases gigantescas ali de usuários lá, eu lembro, se não me engano, em torno de 2 milhões de usuários dentro do programa Fidelidade TAM, acabavam conseguindo ter o recebimento de peças que se comportavam de maneira diferente, como eu comentei, oferecendo um trecho terrestre para o Ricardo, porque ele costuma
viajar e locar carro, já para Gladys, que vai muito para Miami, oferecendo pacotes de hotelaria e assim por diante, né? Então, a gente acabou, na verdade, tendo que desenvolver sistemas proprietários para isso, e esse é um período mais numa linha quase agência ainda, mas onde na minha cabeça já era importante a gente tentar produtificar para poder escalar e começar a reproduzir isso como produto e a gente não ter uma limitação de entrega associada ao volume de pessoas que estão lá envolvidas com os processos, né? Então, acho que foi um primeiro contato mais com essa linha de IA. E depois eu acabei vendendo essa empresa em sua totalidade para esse grupo e acabei indo para um outro negócio também que eu acabei fundando que chamava-se Blog TV. A Blog TV era uma empresa de licenciamento de conteúdo multitelas, né? Então era de convergência de mídia, você tinha redes de blogs corporativos, né? Os blogs do Greenpeace, do Ziraldo, da Revista Média, enfim. Aqui no Brasil a gente tinha o licenciamento do conteúdo da Blog TV para o Universo Online, para o UOL. Então era bem interessante que tem uma audiência bastante relevante e depois a gente acabou estendendo isso para outras geografias, lá para outros 7 países da língua espanhola. Acabou fazendo a expansão internacional da empresa, também sempre licenciando conteúdo, e esse mesmo conteúdo ele era sindicalizado para outros meios também, não somente você vendo isso em blogs, mas pelo nome Blog TV, pelos de conteúdo que entravam em horários de infomercial, né, patrocinados por empresas que tivessem uma associação muito grande do conteúdo de suas marcas com aquilo que cada blog se prontificava a trazer enquanto conteúdo, né, então pílulas em metrô, enfim, tinha uma infinidade de sindicalizações do conteúdo. Essa empresa ela ficou por volta de 7 anos no mercado. Eu acabei saindo dela e fui trabalhar no Buscapé Company, numa diretoria voltada primeiro para BizDev. Depois acabou que o pessoal entendeu que eu trabalhava muito com produto e produtificação, daí acabei assumindo uma área de produtos, com foco muito grande em mobile. A gente estava na época ali de 2011, 2012, quando o Google estava fazendo o Mobile Gerdon, ou seja, todas as páginas que não eram prontificadas e personalizadas para pensar em mobile first, elas iam acabar sendo penalizadas. Então, a Naspers, que controlava o grupo Buscapé Company na época, tinha uma expectativa muito grande de inverter de 25% de telas pequenas e 75% de telas grandes para o inverso em poucos meses. Então eu acabei assumindo uma cadeira lá voltada para produto e onde a gente tinha lá mais de 24 aplicações diferentes de todo o grupo, né? Todo o fulfillment do e-commerce passava pelo Buscapé Company, né? O Buscapé teve seus momentos gloriosos, né? Uma grande ideia dos fundadores na sua época. Fiquei lá até 2014 ou 2015, onde eu saí, foi também na saída do próprio Romero, na mesma época, e fui fazer um sabático no Canadá, onde eu fiquei 1 ano, e nesse período que eu fui para descansar pela primeira vez, eu acabei não conseguindo descansar, e acabei, na verdade, montando a operação da Nerd Monster por lá. É engraçado, porque onde eu fiquei, que era em Toronto, mas numa região chamada Mississauga, o Canadá tem uma semelhança muito grande ali com alguns países que tem um clima mais interiorano no aspecto digital, né? Eles estão muito aquém do universo digital do mercado norte-americano ali dos Estados Unidos. Então era um parque de diversões, ali viu uma enorme quantidade de oportunidades. E quando eu regressei, eu acabei voltando para realmente fazer uso daquilo que a gente havia desenvolvido, que era uma plataforma voltada para digital retail. Hoje é uma plataforma 100% digital, mas 100% focada em varejistas físicos, né? A gente tem divisões que atendem aos SMBs, as PYMEs, né, pequenas e médias empresas, assim como a gente também tem uma divisão totalmente voltada para o Middle Market Enterprise, que contempla as grandes redes de varejo, né? Então, hoje essa plataforma ela acabou se focando totalmente no conceito de Local Growth Sales. A gente ajuda o varejista físico, cujo core é cuidar do cliente em loco, né, botar a barriga no balcão, esquentar por ali, e não tem obrigações de conhecer digital, e por meio de automação e muita inteligência artificial, ele fazer tudo aquilo que ele deveria estar fazendo no ambiente digital de maneira praticamente automatizada, né? E aí, desde 2015 para cá, já se vão quase 9 anos ali, praticamente 9 anos já, na verdade, onde a Nerd Monster vem
se consolidando nesse mercado. A gente já está liderando a América Latina, mas foi um aprendizado praticamente diário ali por ali que eu venho tendo. Perfeito. Nossa, Nossa, a gente fica impressionada com essa jornada, né? Porque é muito incrível, né? E já logo com 22 anos você já abriu uma startup, então, assim, é muito incrível. E Cláudio, dentro dessa dinâmica, você comentou hoje sobre o seu momento, né, com a NetMonster, olhando para os pequenos e médios empresários, e também tomando uma proporção América Latina. Você acabou de falar que vocês são líderes, né? Como é que foi consolidar business diferentes, né? Porque a América Latina trabalha de uma forma, talvez, não sei se os negócios são muito próximos em termos de mercado de balcão, vamos chamar assim, de retail, e no Brasil, olhando para o Brasil também, que também é uma população totalmente diferente, né? Como é que é essa dinâmica, né, com os mercados tão diferentes, acredito eu? Não, sem dúvida, ótima pergunta. Na prática, Gladys, a gente acabou caindo nesse mercado por acidente, tá? A gente entende que hoje a gente arranha a superfície aqui do mercado brasileiro. A gente está falando da oportunidade de usar o digital a favor dos negócios físicos. Então, vocês podem imaginar o quanto isso pode crescer ainda, né? Sim. Dentro de um mercado como o mercado brasileiro, onde você tem uma população que habitualmente acaba aderindo muito facilmente e rapidamente, né, aos meios digitais, a gente tem um mercado que somente ele aqui já seria um mercado enorme para ser explorado. O que acabou acontecendo é que, por meio da nossa atuação junto às grandes redes, que principalmente são aquelas que conseguem compreender um pouquinho melhor, né, aquilo que nós fazemos e todo esse potencial de oportunidade que existe para o varejista físico, que é milenar, tem muito a ensinar para o varejista digital. Em contrapartida, o varejista digital que nasceu 100% aferível, né, olhando para a métrica, etc., eu entendo que existe uma combinação de boas práticas ali que você pode ter, e o varejista grande, ele compreende isso mais facilmente, por isso a gente acabou, na verdade, crescendo diferentemente daquilo que a gente imaginava, e alinhado ao nosso propósito de ajudar também o pequeno varejista, a gente acabou crescendo muito com esses varejistas grandes. E esses varejistas grandes, por pertencerem muitas vezes a grandes grupos multinacionais, acabam querendo estender as boas práticas para outros países, né? Então, o primeiro cliente que a gente acabou, na verdade, tendo aí a oportunidade de estender a outros 34 países além do Brasil, né? Hoje são 35 que a gente está atuando, foi o Subway. A gente começou com o Subway Brasil, que tinha um desafio muito grande de ter governança digital em toda a sua relação com os franqueados. Né? São mais de 1.800 lojas, com uma média de 1,3 loja por grupo econômico, ou seja, é muita gente ali em figuras de grupos econômicos, né, com um senso de ownership, se sentindo dono de um pedacinho do Subway e precisando organizar a informação e ter padrão, compliance, etc., né, de comunicação. E aí o que acabou acontecendo é que o nosso business case foi um grande sucesso lá junto a eles mesmos acabaram divulgando muito em PR os resultados, porque isso atraiu outros grupos econômicos, outros investidores em franquias, isso acabou chamando a atenção da matriz, que acabou proporcionando para a gente a oportunidade de estender o contrato para esses outros países. Olha que legal. Agora, no que tange a questão de maturidade digital, né, acho que o seu comentário é super válido, porque a gente está falando, às vezes, de diferentes geografias no que tange, às vezes, dimensões relacionadas a países, mas a gente tem ali um bom exemplo de como, por um país como o Brasil, com dimensões continentais, acaba tendo também um contraste muito grande de percepção digital, de diferentes comportamentos por parte do consumidor e também do empreendedor. Existem alguns empreendedores franqueados, por exemplo, dessas grandes redes, que estão em pequenas cidades que atuam ali, por exemplo, divulgando a sua empresa por meio de homem-placa na praça da cidade, usando flyers, né, folhetinhos na cidade, usando carro de som e muitas vezes migrando para o digital. Tudo depende muito da percepção de quem está à frente do negócio, da idade, se ele pertence, se ele é um nativo digital. O nativo digital não tem a menor dúvida quando ele está à frente do negócio em apostar no digital, mas a gente tem também as realidades econômicas, né? Então é muito contrastante, Gladys. Hoje cada país está numa situação absolutamente diferente e é super interessante acompanhar isso. Uma coisa que eu percebo da oportunidade, né, da marca, né, uma das coisas que o pessoal que vocês realizam ali é o negócio no mapa, né, pensando, por exemplo, num público bastante nichado, pequeno,
de uma maneira bem estratégica, essa é uma forma dele estar no digital e naquilo que a gente chama de hoje de phygital, né, no final do dia. Ele começa eventualmente numa compra digital e vai lá para o mercadinho da esquina comprar eventualmente aquilo que é necessário, enfim, aquilo que está no carrinho de compras, por exemplo. E é muito legal a gente pensar nesse modelo, porque, por exemplo, acontece esse mês, né, para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, em julho, a Campus Party. E eu tive a oportunidade de conhecer uma startup que é muito incrível, que é uma startup de gamer, né? Você começa no digital, por exemplo, uma partida de basquete, e termina numa quadra de basquete o jogo. Assim, é sensacional, assim, é tão incrível que isso acaba abrindo os olhos, né, dos pequenos empreendedores, né, das pequenas empresas também. E aí eu queria ouvir você também um pouquinho dessa sua jornada, né? Porque você também trabalha com digital no final do dia. Pelo menos é a minha Totalmente. percepção, né? Não, você está correta na sua percepção, né? Você comentou do seu negócio do mapa. O seu negócio do mapa.com foi um movimento que nós criamos com o Google Brasil e com o Sebrae Nacional. Na Que verdade, é um legal. movimento de social, de ESG mesmo da Nerd Monster, onde a gente, bem antes da pandemia, a gente estava ofertando para quem de repente tem a figura do órfão digital, né? Naquela época, a gente está falando de uma realidade ainda pior sob o ponto de vista digital. Só 13% das empresas do país naquele momento tinha algum tipo de presença digital. E a gente está falando até de uma estatística que nivela bastante por cima ali e tenta privilegiar ao máximo ali quem já está no digital, né? Se o José da padaria ele tem um perfil no Instagram sem nenhuma foto, sem nenhum seguidor, ele estava bem na estatística, né? Então, o seu negócio do mapa.com foi uma iniciativa que a gente teve para ofertar ferramentas gratuitas para esse mercado das pequenas e médias empresas que têm a pretensão de, em algum momento, estarem presentes e terem presença digital e conseguirem serem encontradas em um universo pós páginas amarelas, né? Muitas pessoas que vão assistir aqui o nosso conteúdo talvez nem saibam do que eu estou falando, né? Mas a forma de você procurar um afinador de piano, ela mudou. Você não pega mais aquele livrão amarelo para procurar, por mais segmentado que seja o produto ou serviço que você busca. Hoje você usa a internet, né? 96% daquilo que é consumido no varejo offline aqui no Brasil passa por um ou mais canais digitais atualmente, né? Então a gente não tem mais a figura das páginas amarelas por questões óbvias, né? E de comodidade que o consumidor encontra hoje no advento digital. Mas cada vez mais, né? Você estava colocando a questão do digital, a gente não tem mais aquela nem mesmo linha tênue entre aquilo que é físico e aquilo que é digital, né? Antigamente era comum a gente avisar, olha mãe, eu estou entrando na internet, aí vinha aquele barulho enorme do modem, você ocupava a linha telefônica, e hoje você está lá dentro de um transporte, de um modal de transporte público, ouvindo um podcast, ao mesmo tempo que de repente fazendo uma compra, que vai chegar daqui a pouco na sua casa, no mesmo instante que talvez você esteja chegando, né? Então essa iniciativa, na verdade, do seu negócio do mapa foi muito pertinente na época, porque logo na sequência nós tivemos a pandemia, então foram mais de 45 mil estabelecimentos que ganharam sites, domínios, ferramentas para receber doações, enfim. E na verdade, para nós também é um preparo, porque a gente entende que a percepção daquele que está à frente de um negócio hoje, a percepção digital que ele tem, ela varia muito com relação a qual geração ela pertence. E quando há a mudança, né, de propriedade de quem está gerindo um pequeno negócio, muitas vezes o pai ele herdou aquela padaria que eu dei de exemplo de um avô que já usa o WhatsApp eventualmente, o pai usa o WhatsApp e o e-mail, o filho tem tentáculos, o filho é um nativo digital, ele escuta Spotify, ele faz lives, ele faz tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, quando ele assume o negócio da família, ele não fica na dúvida. Então, o crescimento dessa percepção, habitualmente, ela acaba não acontecendo por meio de progressão aritmética, mas sim por meio de progressão geométrica. A empresa simplesmente pivota usando os ferramentais digitais. E cada vez mais isso faz parte do nosso dia, e a gente tem se direcionado, né, cada vez mais na plataforma com o compromisso da venda em si. Então, uma grande tendência que a gente seguiu aí ao longo dos últimos anos, entendendo, né, essa questão do digital, foi que
hoje eu tenho uma demanda para comprar um determinado produto e muitas vezes eu acabo utilizando algum aplicativo, algum marketplace de algum segmento, como por exemplo você tem aí nas figuras do iFood, Rappi, etc. Em contrapartida, para o varejista, o empreendedor que está do outro lado, muitas vezes ele paga participações e cuts proibitivos da transação. Muitas vezes começando a 30% daquilo que ele está vendendo e assim por diante. E o consumidor ele vai comprar o almoço, ele precisa receber em até uma hora, senão ele não almoça, né? É o famoso Perfeito. semi-hour delivery. Então a gente procurou tentar constituir ali uma solução para que a gente dê aquilo que a gente chama de independência digital para qualquer porte de varejista, isso inclui naturalmente o pequeno varejista, e que ele não fique somente refém dos grandes marketplaces, das grandes big techs, que por sua vez acabam na verdade crescendo, explorando a ineficiência digital que o varejo tem. O varejo não sabe criar site, não sabe criar aplicativo, não sabe arbitrar mídia, criar campanha. Naturalmente, os grandes marketplaces dominam o mercado e cobram caro por isso, né? Então, a gente tem olhado aí para cada vez mais para esse assunto com carinho, chamando esse conceito de local commerce, integrando o estoque local de um varejista de pequeno, médio ou grande portes e criando soluções que também envolvem o âmbito logístico para que ele consiga vender da loja dele, do balcão dele, algo que está em estoque em tempo real lá dentro da lojinha dele, e isso ser entregue na casa do Ricardo no mesmo dia. E ele poder competir de igual para igual com o iFood, com o Rappi e assim por diante. E, na verdade, ter os dados e saber que foi o Ricardo que comprou, é o Ricardo que compra a lasanha bolonhesa todas as quartas-feiras, né? Então, essa independência digital é muito importante, para a gente faz parte de um propósito ainda maior e tem sido aí o nosso mantra aí nos últimos tempos aí, enquanto perseguição. Boa, fantástico, fantástico mesmo. Cara, eu queria saber um pouco mais, né, dos fundamentos da Nerd Monster, tipo, quais foram as estratégias, quais foram os desafios, os medos, né, de avançar assim no mundo, né, tão VUCA, tanta coisa acontecendo. Pô, aprofunda um pouco mais nisso e para os dias de hoje, né, pensando em inteligência artificial, pensando num futuro irremediável, né, o futuro é hoje, não tem para onde fugir mais. Não, sem dúvida. Eu acho que para qualquer empreendedor, né, o primeiro desafio ali que você vai ter primeiro, qual que é a sua zona de conforto e qual a sua zona de não conforto, né? A zona de conforto, na verdade, vai ser aquilo que talvez você acredite que você domina, pelo menos naquele instante, né? Costumo dizer que o estado estático atualmente é o estado em movimento, você está parado, o poste vem até você, então ninguém é um grande especialista em nada, né? Está alguma coisa especialista, né? Então, você encontrar essa zona de conforto, para mim foi bem importante. Na época, era uma área que eu já estava atuando já há um bom tempo, desde o início da minha carreira, que era a área de marketing, em contrapartida com todo o advento do digital ao nosso favor, né? Então, quando eu olhei para esse landscape aí desse mercado e pensei em empreender, tudo aquilo que estava ao meu redor conspirava para que eu pudesse olhar para o varejista físico enquanto uma grande oportunidade. Só de plataformas de e-commerce naquela época a gente tinha mais de 300 já consolidadas do mercado e seria mais uma plataforma dentro de um oceano absolutamente vermelho, né? E naquela época houve uma oportunidade onde a Nerd Monster ela se tornou uma parceira inicial num programa de Google Street View for Business, que era uma extensão do Street View para dentro dos estabelecimentos. Depois, isso acabou, na verdade, virando um programa aberto para você ter milhares de fotógrafos se candidatando. A gente tinha uma exclusividade para isso, mas a gente entendia que quando a gente alimentava esse conteúdo naquela fichinha do Google Meu Negócio, que é a Knowledge Panel, né? Ela, na verdade, é a grande iniciativa do Google, botando o pé no mercado do varejo físico. Lembrando, né, é muito interessante e sexy você falar que você trabalha para o mercado digital, que é um mercado realmente atraente e um mercado bilionário. Mas quando a gente está falando do varejo físico, a gente está falando do mercado trilionário. Então, não à toa, empresas como o próprio Google olham com carinho aí para o varejo físico e querendo dominar o resultado do offline, né? E a gente olhou essa oportunidade do Google Street View for Business para além dos dados. Quando a gente publicava esses tours, a gente tinha acesso aos dados daquela ficha do Google Meu Negócio, na época, hoje chama-se Google Business Profile, ou Google Perfil de Empresa, né? E a gente acabou, na verdade, tendo um olhar muito mais para os dados que aquela ficha provia, por meio de todos os CTAs, né, os call to actions, as ações, né, número de ligações, número de visitas no site, rotas que eram geradas para aquele estabelecimento, e criamos o embrião, quase que o MVP da plataforma Business Monster, que é o BM, que nós hoje comercializamos, né, aí em toda a América Latina, extraindo dados desse canal
tendo em mente que ele não era o único canal importante da jornada, embora um dos mais importantes. Hoje a gente está plugado em mais de 1000 canais, né, centenas de canais primários, milhares secundários. Google, claro, né, ainda liderando. A Nerd Monster em 2017 virou a local official partner do Google Meu Negócio no Brasil. Então a gente brinca que a gente começou, não era mato, era uma floresta, ninguém falava de Google My Business, nem mesmo por aqui, era o departamento de marketing do Google que assumia a função, né, acumulava a função. A gente fechou com o pessoal lá de Mountain View, eles viram o nosso esforço e decidiram nos ajudar e reconhecer por meio da parceria, né? Mas, dando perdão, Gladys, pode falar. Não, mas eu ia falar o seguinte, para que quem não tem um site, o Google Meu Negócio é um super negócio, né? acaba sendo um super negócio. Porque para quem não quer desenvolver efetivamente um site ou um e-commerce, estar dentro dessa plataforma do Google, né, ou desse ecossistema do Google, é extremamente relevante no final do dia, porque eles acabam posicionando muito bem, a depender de como que você investe em tudo isso, né? Posicionando muito bem o seu negócio no final do dia. Então, assim, super vale a pena. E tendo métricas estabelecidas e, porventura, claro, toda uma estratégia, né, comercial e assim por diante. E faz sentido porque você vai estar dentro desse ecossistema digital, né? Eu estou no digital, mas eu tenho minha lojinha aqui. Vem aqui na minha lojinha, enfim, é aqui mesmo, nessa rua e assim por diante. Não, sem dúvida. Eu entendo, na verdade, como uma porta de entrada. Quem diga que se você não está no Google, você não existe, né? De uma certa forma, essa máxima é muito verdade. E quando você tem ali essa porta de entrada, entenda, Gladys, que isso, na verdade, é um universo absolutamente em construção, com uma oportunidade absurdamente grande para o pequeno, médio e grande varejistas, né? Essas fichas, elas estão crescendo cada vez mais no seu número de funções e de serviços que provém, né, para o consumidor final. E cada vez mais o consumidor encontra ali os comentários de outros consumidores, elencando de maneira praticamente intuitiva quais são os melhores estabelecimentos no que tange a venda de produtos e de serviços no Brasil e em todo o mundo. São 160 geografias onde o Google está presente por meio desse produto, né, e desse serviço. E você acaba tendo, na verdade, uma grande prestação de serviços para o consumidor, porque quando ele procura por uma pizzaria, ele não vai encontrar somente a pizzaria que tem uma hiperlocalização próxima dele, mas principalmente a melhor pizzaria dentro dessa hiperlocalização dele, né? Então, acaba beneficiando a todo mundo, o que é muito válido. Uma coisa que talvez seja interessante comentar é que essas fichas, elas vêm evoluindo absolutamente, como eu comentei, e nós estamos chegando no momento onde a gente tem utilizado cada vez mais soluções de IA, né, para poder, na verdade, trazer inteligência por trás. Hoje, por exemplo, os clientes da plataforma, eles não precisam nem mesmo responder às avaliações dos consumidores. O NerdBot, que é a tecnologia da IA proprietária da Nerd Monster, né, desde 2015, antes desse buzz, né, que a gente teve grande aí de OpenAI e todas as suas concorrentes, a gente já estava desenvolvendo uma IA proprietária para varejo, né? Começou com uma IA fraca, né, para ir depois migrar para uma coisa mais estruturada, mas os dados estruturados sempre estiveram no nosso radar. Hoje, uma infinidade de coisas acontecem, né? Se em algum momento vocês acharem interessante, eu posso mencionar, mas o que eu ia colocar para o varejista, como você estava colocando, né? E bem colocou e lembrou da questão do digital, a Nerd Monster, ela até recentemente assinou uma nova associação junto a um conjunto de serviços ali oficiais do Google. Um deles, por exemplo, é o Google Swiss, que é um acrônimo para See What is Inside Store, né? Que é veja o que há dentro da loja. Então você imagina para um pequeno, médio ou grande varejista, ele conseguir prover naquela fichinha do Google para o consumidor que está procurando, de repente, por talvez um fone de ouvido com uma determinada característica, que é em tempo real, naquele instante, aquele produto assim em estoque está disponível para comercialização, poupando, né, o consumidor de uma visita frustrada, eventualmente, e privilegiando o varejista físico nesse sentido. Ou seja, está vendendo por meios digitais, utilizando os meios digitais, mas utilizando estoques físicos e reais de uma loja, e não de um centro de distribuição, e entregando mais rápido para o consumidor, né? Então, tem muita coisa aí que está crescendo nesse sentido. Isso é legal. Eu fiz essa experiência recente, tá? Por exemplo, eu comprei uma tela portátil e eu queria exatamente ter essa experiência assim. Eu quero amanhã essa tela aqui. E eu comprei dentro de um grande marketplace, mas eu comprei de uma loja que está dentro do marketplace, mas é uma loja que tem estoques, por exemplo. Não é simplesmente
um grande galpão que tem 700 milhões de oportunidades ali, né? Que tem estoque, está perto de você, te entrega no teu tempo. Sim. Exatamente. Isso é uma opção de compra e talvez é legal o Cláudio comentar também. Claro, a gente está falando aqui do ecossistema da IA, mas é uma coisa importante que o comportamento de compra do consumidor, cada vez ele vem talvez piorando ou melhorando, não sei se eu posso dizer isso, né? Mas assim, ele se altera every single day, né? Todos os dias tem algum tipo de persona diferente fazendo opções de compra, seja no digital, no phygital, só na loja, enfim. Então a gente percebe, Cláudio, muito essas alterações e mudanças. Na sua opinião, a IA também vai trazer alteração de compra no comportamento de compra do consumidor? Sem dúvida, absoluta, né? A gente teve ali o advento do Buscapé Company, o Comparison Shopping, que é o comparador de preços, né? Que era entre os 23 CNPJs que tinha lá no Buscapé Company. Eles começaram com comparação de preços, foram precursores, inclusive globalmente, né? Essa foi uma ideia brasileira, não foi uma ideia internacionalizada e abrasileirada, né? Não sabia, legal. Foi inventado o conceito aqui no Brasil, né? Então, se ali, naquele momento, né? Aquilo já influenciou, né, o comportamento do consumidor, a gente mapeou uma persona que o mercado até assumiu como um dos comportamentos mais habituais e cada vez mais é comum, que é o dito showroomer, né? É o cara que eventualmente ele vai até a loja física, ele chacoalha a geladeira, ele vê que é realmente um produto que ele está interessado, né? Gostou, volta para casa, compra online pelo melhor preço, né? Cada vez mais usando a loja como showroom, né? Quando a gente olha para a oportunidade da IA, a gente está falando aqui de uma IA ainda chegando ali a alguma coisa forte, a gente ainda vai ter uma IA super inteligente, a gente ainda vai ter uma infinidade de serviços, mas a gente está só engatinhando. Imagine quantos busca-pés, quantos comparadores de preço, quantas ferramentas que vão influenciar, né, o comportamento do consumidor, até porque muitas pessoas, muitas vezes, não estão mais utilizando a busca como utilizavam da mesma forma, estão utilizando lá, por exemplo, o ChatGPT e outros, de forma gratuita ou não, e isso já está influenciando no comportamento do consumidor. A questão não é se vai mudar, já mudou, já está influenciando, e o que vai acontecer é que a gente vai ver surgir e eclodir uma infinidade aí, talvez centenas de milhares de diferentes tipos de serviços a favor do consumidor, para ajudá-lo a segmentar aquilo que ele vem buscando, para encontrar uma melhor opção de compra. E um grande desafio que a gente tem pela frente, né, enquanto Nerd Monster, é justamente olhar para isso sempre de peito aberto para receber o novo, né? O famoso lifelong learning, ele é eterno. Brinquei que o estado estático é o estado em movimento, e é fato. Todo dia surge um novo canal, surge uma nova regra de negócio, muda um comportamento. E a grande oportunidade para nós é que hoje você manter especialistas dentro de um pequeno negócio, médio ou grande, que conheça absolutamente todas as regras de negócio, de todas as plataformas, de todos os canais que são relevantes nessa jornada, é absolutamente impossível. Então, o que a gente faz é utilizar cada vez mais ferramentais de inteligência artificial para que eles consigam fazer engenharias reversas, compreensão de algoritmos, para a gente poder conseguir colocar regras de negócio sempre se adaptando muito rapidamente de uma noite para o dia, ou às vezes de um mesmo dia para o mesmo dia, para atender esses comportamentos e esses novos algoritmos e comportamentos diferentes que as ferramentas oferecem, né? Então, já está chegando um momento que é absolutamente impossível acompanhar, né? Sim, então, uma coisa que vai eu acontecer. Gostei aqui para a gente não perder o racional. Você comentou do showwoman, né? Que é o ser humano que vai lá para sentir Esse sou eu, tá? Depois pesquisa. Para testar o produto, é isso aí, beleza? Volto lá para o digital para comprar. Cláudio, pela sua percepção, pela sua experiência, você acha que as lojas elas vão se tornar efetivamente um showroom com não mais com estoques abrangentes, muito grandes, efetivamente, mas que tem ali um estoque de segurança, um estoque mínimo, efetivamente, e que toda a conversa com o cliente vai ser no digital, efetivamente? O que você acha? Não. Pensando na construção do futuro, vamos pensar. Beyond by Future. Eu acredito, na verdade, que não. Eu acredito que a gente vai ter um mix disso tudo, né? Eu acho que a gente tem ali, não tem um novo Amargedon,
né, para o varejo. O que tem é uma grande transformação. Acho que esse movimento que você está colocando, Gladys, da transformação do ponto de venda em um ponto de experiência, ele é irrevogável, isso vai acontecer, já está acontecendo. Você tem até movimentos contrários, você tem grandes sites ali que são nichados, que estão abrindo lojas em shopping, né, fazendo um movimento contrário. Então, eu acho que quem se julga especialista está mentindo. Esse é um mercado em transformação de ponta cabeça, todo mundo está aprendendo e reaprendendo todos os dias, mas eu entendo que as grandes redes em algum momento vão ter que se focar sim na experiência, porque elas oferecem, na verdade, maiores estruturas com maior nível de investimento, então o consumidor tende a ficar cada vez mais exigente, e talvez tenha, sim, para alguns nichos de produtos e de serviços, uma possibilidade de comportamento onde o consumidor ele experimenta na loja e ele compra online, em contrapartida ele pode comprar online dentro da própria loja, como acontece já em alguns, né, grandes magazines. Mas eu continuo entendendo que a entrega, né, local, ela vai ser, na verdade, cada vez mais relevante, né? Eu, quando penso em comer, de repente, uma determinada comida, um determinado prato que eu gosto muito, e eu sei de um restaurante, eu fico aqui na Zona Sul de São Paulo, no Campo Belo, eu não preciso me deslocar até os Jardins para comer, sei lá, um bom estrogonofe, sendo que aqui do lado, no mesmo bairro, eu posso privilegiar, né, um empreendedor local e comer um estrogonofe tão bom quanto ou melhor do que aquele que eu teria, né, enquanto experiência no Jardins, e jogando 2 kg CO2 para cima, andando 5 km com um carro ou de algum modal público que seja, mas o ponto é, entendo que há uma grande transformação, todas elas debaixo de um conceito de hiperlocalidade. A tendência é cada vez mais eu conseguir localizar um produto ou um serviço próximo àquilo que eu tenho enquanto comodidade, próximo ao meu trabalho, aonde eu vou estar daqui a pouco, ou à minha casa, de uma maneira cada vez mais fácil. A exemplo daquilo que eu comentei, do próprio Google exibindo o estoque em tempo real de um varejista de determinados negócios. No mercado de food service, ele exibindo o cardápio com dados estruturados, né? Quando eu falo de dado estruturado, acho que a gente está falando aqui muito de dado, mas lembrando que um dado não estruturado, um grande volume, é um bando de dados, não é um banco de dados. E quando a gente fala de dado estruturado, né, muito se fala do data is the new oil, né, os dados são um novo petróleo. Sim, eu acredito muito, mas o refinamento daquilo que é a sua matéria-prima é muito importante. E acho que o que vai acontecer é que existe uma transformação por parte do varejo, que cada vez mais, não importando o tamanho do seu negócio, você usufrua de tecnologias que acabam provendo para o consumidor uma forma mais fácil de encontrá-lo. Então, entendo que o ponto físico ainda vai continuar sendo importante. Inclusive, tenho fortes convicções em relação a isso. Perfeito. Tá, e falando dessa questão de showroom, e pensando que é um nicho para alguns clientes, é mais um canal, como pessoas gostam de Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, você vê alguma coisa assim para a realidade aumentada ou para a realidade virtual? Pensando que a gente tem públicos curiosos que querem experimentar e vão ser fidedignos nesse tipo de oportunidade, de experiência? Eu acho que já tem algumas coisas que são realidade. Obviamente que a gente está falando de um público muito nichado, né? Exemplo das NFTs e tudo aquilo que é licenciado, né, dentro desses modelos, com blockchain e outras iniciativas, né? Para digital stuff, aquilo que eu estou comprando digital, moedas digitais novas e assim por diante, né? Existiu um boom, a própria Nerd Monster, quando ela iniciou a operação, nós tínhamos 2 plataformas, uma plataforma voltada para o conceito do varejista físico e outra plataforma voltada para branded content, que era focada em VR. E eu sempre brinquei que, pelo menos aqui no Brasil, e acho que no mercado norte-americano também, é quase que a música do Zeca Pagodinho. VR, nunca ouvi, só ouço falar. Então, né, com o R sendo puxado. Nunca virou, na verdade, uma coisa de dia a dia. A gente ainda tem a questão da anatomia ali e do desconforto de você usar um device. A Apple ali, com o buzz, né, do Apple Pro Vision e assim por diante. Acho que é muito legal enquanto experiência, mas a questão de você olhar para um virtual commerce... De usabilidade, de cotidiano... Ainda está um pouco distante, né? O que a gente tem dentro do digital retail são iniciativas, por exemplo, de você entrar numa loja e você olhar para um espelho e você conseguir experimentar em loco vários vestidos sem você tirar a sua roupa, ou várias camisetas, alguns produtos. Então, há uma tendência de transformar o varejo muito físico e um varejo cada vez mais digital por meio dessas tecnologias, principalmente o aumento de realidade, né? Eu acho que a gente tem aqui um espaço que foi absolutamente ocupado pela realidade mista, por realidade aumentada, no lugar da realidade virtual,
que é muito solitária, né? Mas a gente acabou, na verdade, tendo ainda uma barreira que tem a ver com o próprio equipamento. Hoje a gente ainda usa um celular, um smartphone, o que certamente nós não utilizaremos daqui a algum curto tempo, eu diria, né? As tecnologias estão evoluindo, então eu entendo que ainda tem uma lição de casa que passa pelo hardware ou novas tecnologias que ainda vão fazer parte do dia a dia do consumidor. A própria NerdMonster começou com essa plataforma, a gente abriu mão, os Google Cardboards, foi o próprio Google que inventou o conceito de você em casa montar um óculos de papelão, só que você tinha que ter um par de lentes esférica de 25 milímetros, você não tem isso em casa. A gente patenteou um formato autoenvelopável e fabricou para o próprio Google em 5 países. Só que com a marca dos varejistas, né? O varejista pagando a conta. Aquilo democratiza. Você vai receber uma mala direta da Cirela e você vai visitar o decorado sem você ter que deslocar por 1 hora no trânsito de São Paulo ou de uma grande capital e visitar o decorado. E o decorado foi feito, custa o preço de um apartamento, e ele aproveita esse mesmo conteúdo e democratiza esse conteúdo para outras pessoas que não foram até o decorado. Tem muita coisa legal que está por vir, que vai poder vir, mas o problema ainda é a democratização disso, né? Perfeito. Muito legal. E dá para perceber, né, Cláudio, que essa evolução ela está sendo muito rápida no final do dia. Como você mesmo falou, né? Não vai dar para acompanhar tudo, então, para os nossos ouvintes e quem está vendo aqui, não vai ter, assim, né, a oportunidade de você testar todas as ferramentas de inteligência artificial em todas as indústrias existentes, principalmente no retail, que é onde a gente mais tem ali o volume de compras, né? Vamos pensar no B2C, né? Na população média, como somos nós, que fazemos compras, que usamos aplicativos, que vamos na loja testar, que vamos no showroom testar, olhar o produto. Então, sensacional, assim, acho super interessantíssimo o que você trouxe aqui pra gente, né, Ricardo? Acho que fantástico. Desafios e oportunidades. Percebo que o Brasil ainda engatinhando nessa questão da IA, né? A cada esquina que você vira, você tem um assistente, outra esquina que você vira, você tem um especialista, né? Então, o que você acha sobre o ponto de vista dos desafios, efetivamente, né? Sobre o ponto de vista de tecnologia e também sobre o comportamento do consumidor, que certamente, gradativamente ou paulatinamente vai alterar. Não tenha dúvida sobre isso. O que você pode comentar com a sua visão, com a tua expectativa, com a tua jornada? O que você pode comentar sobre isso para a gente? Acho que essa é uma ótima pergunta, Gladys. Acho que esse é o maior desafio, na minha opinião, é cultural. A gente tem a figura lá do Ray Kurzweil, falando, que é o diretor, né, de engenharia do Google, falando que a IA geral, ela de repente está pronta aí em meados de 2029, né? A gente está falando de muito pouco tempo e talvez se surpreenda, porque também esse universo cresce praticamente em PG e talvez isso se antecipe muito mais. Então, a gente falando de uma IA geral, imagina como vai ser absolutamente impossível para qualquer grande estudioso, mesmo um grande especialista de IA, conseguir acompanhar tudo aquilo que eclode globalmente, né? Então, eu acho que para nós, profissionais, né, seja do varejo ou de qualquer outro setor, né, que querem utilizar a IA, primeiro o mindset é lembrar que ninguém vai ser substituído por uma IA, mas sim por um ser humano utilizando IA, né, e utilizando bem, né? Acho que esse é o primeiro ponto para relembrar. Não termos pânico com relação à diminuição dos empregos, porque somem 100, surgem 400, 500 no lugar, em outros conceitos, né? Então, enquanto a gente lamentando e chorando, tem gente vendendo lenço, né? Então, eu entendo que é um enorme momento de oportunidade também, e como eu coloquei, a questão do desafio cultural é porque, se a gente for observar, quando a gente está falando das primeiras interfaces via chatbot, né, que a gente teve aqui, mais publicamente, né? A OpenAI está trabalhando aí já há praticamente uma década antes de sair do stealth mode e colocar produtos no ar e ter contato, virou mais mainstream mais recentemente, mas você tem ali uma interface via chatbot. E aí o consumidor vai precisar fazer o quê? O usuário comum ele precisa ter vocabulário. Perfeito. E a gente vem tendo ali uma percepção incrível de como um consumidor com pouco vocabulário, ou um usuário com pouco vocabulário, melhor dizendo, ele consegue extrair menos potencial do que talvez uma pessoa idosa. Então a gente está tendo uma nova redemocratização das tecnologias, onde as pessoas mais velhas elas estão tendo a oportunidade de se destacarem novamente por meio de uma tecnologia absolutamente emergente, né? Enquanto talvez as novas gerações
fruto daquilo que a gente teve, né, dos movimentos das mídias sociais, da blogosfera, de tudo aquilo que aconteceu, e principalmente do conteúdo instantâneo, que danou com muito cérebro por aí, muito comportamento. O ser humano hoje, ele tem uma série de questões aí dopaminérgicas relacionadas ao consumo de conteúdo muito instantâneo, né? Tudo isso tem engloba um grande desafio, e entendo que se soubermos administrar, né, todo mundo sai feliz ali, usando um pouquinho do conhecimento e do vocabulário extenso das pessoas, das gerações platinadas, aí, das pessoas mais velhas, assim como os mais jovens também, eventualmente conseguindo constituir um público consumidor bastante consistente, trazendo oportunidade mesmo para o mercado varejista, né? Não só o varejista, mas para quem presta serviço em geral e utiliza essas tecnologias, né? Mas o mercado varejista está conseguindo gerar aquele sentimento do FOMO, né? Naquele público que é os 50 a mais, por exemplo. Porque eles querem ter o celular melhorzinho, eles querem estar nesse ecossistema digital, né? Pelo menos uma parte da população, pelo menos, quer olhar esse mercado digital, e essa parte da população está envelhecendo, nós também vamos envelhecer e vamos virar 50 a mais, 60 a mais, que seja. Mas aí, teoricamente, a gente já vai ser meio que quase que um nativo digital 60 a mais, vamos chamar assim. E surgem várias outras coisas, assim. É sensacional pensar nessa filosofia digital, vamos pensar assim, né? Então, muito legal. E hoje precisa ter repertório para usar um prompt, você precisa saber o que você quer, aonde quer chegar, ter uma bagagem muito, como você falou, os platinados hoje estão se destacando, se souberem entender, né, a tecnologia que eles têm em mãos e o que pode ser entregue com elas. Então, é um momento de virada muito, muito importante. Mas eu tenho, né, infelizmente, que dizer que chegou, na verdade, ultrapassou um pouco o nosso horário, não sei se a Gladys conseguiu acompanhar aí, que nosso programa costuma ter 40 minutos. Tá para quase 50. A gente deixa aqui conversando. Não, a gente pode marcar uma segunda rodada, mas realmente, pessoal, hoje a gente tem que encerrar. Mas isso aí, então, pessoal, hoje planos atrás. Pode falar. Pode continuar. Eu deixei para você encerrar, Ricardo, mas assim, realmente é bem legal. Boa. Então, conhecemos hoje a trajetória do Cláudio, desde o início da carreira até a criação da Nerd Monster, e hoje é tudo acoplado com o IA. Tem sido um caminho e vai continuar sendo um caminho fantástico para todo mundo. E quero que vocês continuem acompanhando aqui o Programaria, né, que teremos convidados excepcionais, né, como o Cláudio, como entre outros que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, e alguns para frente também, algumas surpresas por aí. Tá? Cláudio, a gente agradece aqui em nome do TV Humana. Gladys, fique à vontade. Vamos lá, só fazer as considerações finais aqui. Vou deixar o site da Nerd Monster aqui para o pessoal, quem quer conhecer, quem quer entender um pouco mais da solução de vocês. E aí, Cláudio, eu vou deixar você falar, finalizar aqui também um pouquinho. E onde as pessoas podem te encontrar, o seu arroba. Vamos fazer aí um merchan para a gente ampliar cada vez mais essas soluções importantíssimas de inteligência artificial. Não, tranquilo, gente, muito obrigado pelo convite. A ideia é que a gente colocar em pauta o assunto da inteligência artificial. Acho que a minha contribuição ela está muito mais tramitando num uso prático. Talvez a gente colocou aqui sem perceber um viés muito voltado para o consumidor, para os grandes varejistas, mas o fato é que realmente vai ser difícil a gente acabar não abraçando as oportunidades, e se não as abraçá-las, vai ter quem faça. Então, é bem importante a gente olhar para isso dessa mesma forma. Quem quiser me encontrar nos meios digitais é fácil. Qualquer meio aí é @ClaudioRoca, tudo junto, com um C só. Principalmente LinkedIn, né, no ambiente corporativo onde eu tramito mais, ali estou mais ativo também de alguma forma. E fico super à disposição aí para quem quiser me acionar para bater um papo aí a respeito do que a gente está pautando por aqui. Super obrigado, gente. Maravilha, muito legal, gente. Então, muito obrigada a você que nos assistiu mais uma vez aqui nesse ecossistema. Ricardo, obrigada pela parceria sempre. Cláudio, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, de dividir com a gente aqui a tua história e o que vocês fazem hoje para melhorar a jornada aí de experiência nesse ecossistema de retail. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Até logo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.